Quase toda a população mundial vive conectada em mundos virtuais, mas isso é só até um vírus misterioso entrar e torrar o cérebro de todos que estiverem conectados, pois este é o filme 2047 Revolução Virtual. E eu sou a F, o espectro futurista. Então se conecta e vamos pra história. No futuro, viver a realidade se tornou chato, e com o avanço da tecnologia, foram criadas as realidades virtuais, onde cada pessoa poderia viver uma aventura e compartilhar as melhores histórias com seus amigos. E vemos um grupo de guerreiros lutando contra uma elfa negra, muito poderosa, e eles estão levando uma surra, mesmo em maior quantidade. Mas em um momento de distração, um deles consegue perfurar a elfa, e eles concluíram a missão e querem sair para comemorar, porque tiveram uma boa pilhagem. Nash diz que precisava checar os e-mails e resolver algumas coisas, e ele desconecta da realidade virtual e vemos que ele é apenas um senhor na meia-idade vivendo em um pequeno apartamento no centro da cidade. E ele estava tentando fugir da realidade como todos os outros, mas a vida real não é tão bonita como as pessoas imaginam, porque o que era para ser a evolução da humanidade se tornou um pesadelo, pois sua esposa foi alvo de um vírus lançado por um grupo terrorista, e desde então ele está atrás dos responsáveis. Nash atravessa a cidade até a empresa Synternis, que é uma das maiores no ramo de tecnologia virtual, e Dinah, presidente, estava à sua espera, e diz que um grupo de pessoas foram encontradas mortas pela cidade, com os mesmos sinais de ter o cérebro torrado, e eles identificavam os culpados como necromantes, e ela chamou Nash ali, pois ele estava investigando a mando da empresa, mas precisava ser tudo debaixo dos panos para não envolver a Interpol, que também estava atrás desses casos. Algumas pistas o levam até o bairro abandonado, pois a maioria das pessoas estavam conectadas, então as ruas estão vazias, e ele entra em um galpão, mas não encontra nada. Mas na hora de sair que a brincadeira acontece, e um careca aparece e vai para cima dele, e os dois começam a brigar. Mas Nash não estava preparado e leva uma surra. E para piorar sua noite, o careca pegou sua arma e sua identidade. Então ele não morreu ali, mas teria a vida toda investigada pelos terroristas. Ele não tem muita escolha e precisa de uma ajuda especializada fora dos radares. E vai em um bairro estilo cyberpunk, onde havia muitas pessoas nas ruas que ainda gostavam de viver na vida real. E eles são chamados de híbridos. E ele chega todo machucado na casa do Morel, e ele é o padrão de nerd que não gostava de ficar conectado, mas estava de olho em tudo que estava acontecendo. E Nash pede para ele verificar as câmeras do governo em uma certa região, pois precisava achar um careca suspeito, mas ele não pode falar o que estava acontecendo, e oferece 2.000 euros digitais como pagamento. Mas Morel não queria dinheiro e pede um favor especial, já que ele possuía muitos contatos estratégicos, e Nash diz que conseguiria. Dali ele vai para o mundo virtual para aproveitar um corpo jovem com lindas mulheres, mas ele estava muito preocupado com tudo que estava acontecendo, e Morel bate na casa dele com as informações que ele pediu, e tudo estava em um pendrive, e ele diz para ele não entrar em um outro buraco por causa da Rebecca, que era sua mulher falecida, que por acaso também era irmã dele. Ele volta na Synternis e entrega o pendrive para Dinah, e ela pede para sua equipe analisar e logo teriam as informações. E ela diz que ele precisa resolver de forma rápida e limpa porque ganharia uma boa gratificação. E ele pede novas armas porque perdeu na última missão, e a equipe dela retorna rápido com as informações do lugar. O local é um prédio velho e ele não pode entrar pela frente, então vai pela janela. E havia um homem gordo em uma cadeira e ele é um necromante, e Nash só precisa tirar ele dali e descobrir para que grupo ele trabalha. Mas o que ele não contava é que aquele careca também estava como segurança, e os dois começam um segundo round, e dessa vez Nash não estava para brincadeira, e dá um tiro na cabeça dele e depois finaliza o gordo. E agora ele pode assumir seu avatar e descobrir os segredos daquele grupo. Quando ele entra no mundo, era uma mulher loira no meio de outras duas mulheres, e Nash acha típico de um gordo tarado fazer isso. E do lado de fora, seu companheiro estava esperando e eles seguem para a missão principal, e precisavam atravessar
uma pequena guerra para chegar no QG deles e discutir os planos. E os dois conseguem acabar com todos os soldados rasos, mas aparece um negão da canela fina com uma arma enorme na mão. E Nash tem que usar suas estratégias e consegue acabar com ele. E aquilo impressiona o companheiro. Agora eles estão no lugar seguro. E ali estava o líder desse grupo e eles trazem informação que a Interpol estava se aproximando. E eles precisam concluir essa missão rápida e seria simples ativar um vírus que mataria algumas pessoas. Isso faria com que as outras saíssem do mundo virtual e vivessem a vida real. E para testar, precisavam de uma cobaia. E pegam Nash e eles sabem que ele era um infiltrado porque ele não fez o código ao entrar. Para não ter problemas, é simples, só precisava desconectar e ir embora. Mas eles possuem um equipamento que não deixa ele desconectar. E enquanto isso, na vida real, alguns capangas são mandados para ver quem era e o interrogar pessoalmente. E para não ser morto, ele aproveita a distração deles e puxa o pino de uma granada, que mata seu personagem virtual. E ele volta ao mundo real e os capangas já entram falecidos. E ele recupera sua identidade e sua arma perdida. Não existe lugar seguro, então ele vai até Morel e pergunta que programa impede as pessoas de desconectarem. E ele nunca viu nada igual antes. E ele pede mais algumas informações e câmeras, mas ao mesmo tempo está chegando alguns homens armados na casa. E Nash se esconde. Esses homens são da Interpol e começam a perguntar por que ele estava invadindo o sistema de câmeras do governo, bem no local onde estavam investigando os terroristas do país. E Morel consegue se sair bem, dizendo que trabalhava para uma empresa russa que comprava dados, e ele testava a segurança de programas e ajudava a corrigir falhas, mas não sabia o que estava acontecendo. E eles acreditam porque ele parece muito lerdo para se meter com essas pessoas. E depois que eles vão embora, Nash agradece por se arriscar por ele. Você é burro, cara, que loucura. Nash volta para casa preocupado de o encontrarem, mas tudo estava limpo. E ele precisa descansar, e para ele o descanso é ir para o mundo virtual. Então as pessoas não dormem na forma normal. E ele se junta a seus amigos para uma batalha no mundo medieval, mas recebe uma mensagem urgente e precisa voltar na Sinternes. Dinah está com raiva porque os rastros sumiram bem quando ele estava chegando no líder deles, mas por ele ter eliminado 4 membros, então ele ganharia uma bonificação. Mas agora precisaria fazer tudo sozinho para a Interpol não fazer ligação com a empresa deles. E ele vai pedir mais um favor ao Morel, mas ele sabe que vai se meter em problemas maiores. Ele volta para casa, mas dessa vez ele não está sozinho. E ele é capturado e uma mulher chamada Camille aparece e ela é líder daquele grupo da resistência. E no mundo virtual, ela usava um avatar de homem. E ela estava ali pois precisava de ajuda e começa a contar toda a verdade sobre esse vírus. A verdade que a Sinternes criou e testou na rede e alguns usuários foram mortos. E eles tentaram abafar tentando culpar um grupo terrorista. E para tentar se defender, eles usaram o mesmo vírus, mas fizeram uma modificação. E têm tentado acabar com essas grandes empresas que controlam o mundo. E Nash fica comovido, pois sua noiva foi uma das vítimas. E provavelmente Dinah sabe e não falou nada para ele. Antes de ir com eles, ele precisa de ajuda. E vai atrás do Morel, e eles saem pela cidade enquanto que os agentes da Interpol estão atrás deles. Mas eles seguem as instruções e conseguem fugir. E agora, os dois são recrutados e Morel está com sangue nos olhos, querendo vingar sua irmã. Nash sai em mais uma missão, em uma casa abandonada, e tudo parece bem até ele ser cercado pelos policiais da Interpol, e ele percebe que sua localização foi entregue por alguém, e eles estavam ali apenas para fazer uma pergunta e uma proposta, pois eles sabiam que ele estava trabalhando para Sinternes e precisava que ele continuasse lá, mas precisaria passar as informações de tudo para eles. Assim, eles sempre estariam um passo à frente, e desde sempre eles sabiam dos casos envolvendo a empresa. Ele não tem escolha, ou não sairia dali. E ao mesmo tempo, os necromantes aparecem no local e matam todos os policiais. E como forma de gratidão, ele só teria mais uma missão. E deveria levar um dispositivo para dentro da empresa e eles teriam acesso a tudo. E ele mesmo fica nervoso porque se isso der certo, o mundo virtual vai acabar e ele possui uma vida. Ele chega e coloca o dispositivo na mesa da Dinah e volta
volta para aproveitar os últimos momentos e assim que o sistema começa a falhar, todos são desconectados. Mas os necromantes não contavam que a Cisternes mandaria a localização deles para os usuários. E eles invadem o seu esconderijo e todos são mortos. E galera, isso é igual tirar a pedra do cracudo. Depois disso tudo, ele volta para falar com a Dinah. E ele diz que agora a rebelião foi resolvida. E ele ficaria de stand-by. E antes de ir, ela diz que sabia aquele que plantou aquele vírus na empresa, mas o perdoaria por terem trabalhado anos juntos. E ele volta para casa e entra no seu mundo virtual, porque não tem nada que o conforte nesse mundo. E galera, esse foi o filme 2047 Revolução Virtual. E será que estamos perto de ter uma tecnologia dessa? Ou logo vai ser lançado o iPhone 18 com outro design para aumentar o preço? Olha, disso eu não sei, mas eu sei que você vai deixar o like e comentar, porque logo teremos mais filmes de qualidade duvidosa. Então vou nessa, obrigado a todos e fui!